Você aí que está assistindo nossos episódios, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Gente, a participação de vocês é fundamental para o canal crescer, para a gente trazer outras pessoas com assuntos muito importantes para você. Vamos lá, se inscreva, ative a notificação para você não perder nada, tá bom? Espero vocês. Doutor Leopoldo, vamos falar de ansiedade. Eu estou com um dado aqui de uma pesquisa que fala que os casos de ansiedade aumentaram de 15,3 para 18,5 entre 2020 e 2023. O que você atribui a esse crescimento? Certo, Cláudia. Bom, estamos vivendo em um mundo cada vez mais ansiogênico, né? Claro que isso se deve a fatores socioeconômicos, culturais. A gente acabou de vivenciar uma pandemia, a gente tem noticiários de possíveis novas pandemias, né? A gente tem noticiários sobre guerras ao redor do mundo, sobre catástrofes naturais, índices de violência em crescente, a economia que oscila. Então, tudo isso faz com que, na população, de uma forma em geral, a gente fique cada vez mais ansioso. Existem questões relacionadas também à hiperconectividade da vida, né? As informações chegam cada vez mais rápidas, as pessoas nos cobram cada vez mais de responder as mensagens mais rápidas, é muito conteúdo que chega para a gente, então tudo isso a gente não consegue acompanhar. Outros fatores, tudo isso gera estresse, né, que gera ansiedade. Então, eu acredito que essa crescente de incidência de ansiedade na população de uma forma geral se deve a tudo isso. O momento que nós estamos vivendo, né? Um momento que a gente vive. E existe também uma parte dessas pessoas que são mães atípicas, cuidadoras. Eu mesma sou uma pessoa que comecei a usar cannabis depois que eu descobri que servia para ansiedade. Eu desenvolvi um quadro de ansiedade muito importante depois que eu comecei a cuidar da minha mãe. Eu tinha crise de ansiedade na hora de dormir, porque eu não sabia como seria o meu dia seguinte. E a cannabis foi fundamental para mim para resolver essa ansiedade. Não só sobre isso, mas também fibromialgia, insônia. Foi divisor de águas na minha vida. Isso deve acontecer muito, né? Com outras pessoas que cuidam, né? Porque a mulher cuida da casa, dos filhos, dos pais e a questão das mães atípicas. Sim, a gente sabe que é muito frequente de acontecer no cuidado com crianças e adolescentes e até mesmo adultos, né? No espectro do autismo, a gente acompanha mães, muitas vezes mães sozinhas, envolvidas no cuidado, sem a presença dos pais, e isso demanda muita energia dessas mães, e com certeza a gente não tem, a nível de saúde pública, equipamentos de saúde para oferecer tanto suporte para a pessoa do espectro do autista e, com certeza, para os seus familiares, né? A gente sabe que a incidência de diagnósticos de novos casos de autismo vem numa crescente. Em 2022, o CDC dos Estados Unidos ele trouxe uma atualização de que a cada 44 crianças nascidas, uma era diagnosticada com autismo. Ano passado, a gente teve uma atualização dessa epidemiologia, né, dessa estatística. Agora, a cada 36 crianças nascidas, uma acaba recebendo diagnóstico de autismo. Então, assim, é um tema que merece muita atenção, merece muito acolhimento, merece muita informação. Muito importante que os equipamentos de saúde pública desenvolvam recursos para lidar com
as famílias autistas, né, recursos para a inclusão dessas famílias, né, tanto no ensino escolar, mas também como fora da escola. Essas crianças precisam acessar as terapias comportamentais, elas precisam acessar os outros profissionais de saúde, como fonoaudiologista, nutricionista, os psicólogos, terapeutas ocupacionais, os psicopedagogos, os professores de arte e terapia. Então, a gente precisa desenvolver equipamentos para poder lidar com essa população. E eu me refiro tanto às pessoas com o diagnóstico do espectro, como também os seus familiares. Desde levar a informação, como também acolher essas mães nas necessidades individuais de cada um. Mães e pais e toda a família autista. Verdade, é uma doença da família, né? Porque uma criança dentro da sua casa que tenha um transtorno afeta a família inteira, né? Eu já vi famílias, quando eu era criança, eu convivi com uma criança que tinha autismo e tinha outras comorbidades neurológicas, né? E, nossa, a família era toda desestruturada. A criança era bem difícil e faltou isso, né? Naquela época, imagina, e não acompanhou, né? A gente sabe que hoje ainda existe essa deficiência de cuidar da família, o acolhimento da família. A gente ainda busca as escolas, né? A gente ainda busca escola que atenda uma criança autista e que acolha a família, porque não adianta ser só inclusiva com uma criança, e a família inteira precisa desse acolhimento, dessa inclusão. Né? Exatamente, Cláudia. A gente vê em famílias que têm a condição, famílias bem estruturadas, casais conscientes do processo, a gente vê como que para eles é difícil de lidar. Imagina famílias em que a mãe é sozinha, em que a criança não tem acesso a outras terapias, que para acessar um serviço de saúde é uma demora enorme. Então, realmente é muito delicado e a gente precisa equipar a saúde pública para estar recebendo essas famílias. E como é que vai conseguir isso? Políticas públicas? Políticas públicas de saúde. O que eu vejo acontecer são instituições ONGs, né, não governamentais, a partir de trabalho voluntário, recebendo esses pacientes, recebendo essas pessoas e essas famílias a partir de trabalho voluntário. Porque na saúde pública, para uma criança chegar a um serviço de fonoaudiologia, de terapia ABA, de psicopedagogia, é muito difícil. Na grande maioria das vezes, elas não conseguem e acabam não recebendo os cuidados que eles têm direito de receber. Um minuto que eu quero falar com você. Você sabia que 60% da população brasileira vive com até um salário mínimo? Como é que essas pessoas podem ter acesso a cannabis medicinal se uma consulta gira em torno de R$300, o óleo mais ou menos R$500? Mas para isso tem a Santa Caia, que é o nosso patrocinador, Associação de Apoio a Pacientes e Pesquisa de Cannabis Medicinal. E sabe para que é isso? Para facilitar o seu acesso no tratamento com cannabis. Obrigada por ter assistido esse corte com o Dr. Leopoldo. Quero aproveitar para falar para vocês procurarem os outros cortes. Tem muita informação importante e rápida, gente. Você clica lá e assista. E não se esqueça, compartilhe. Nós precisamos levar conhecimento e a sua colaboração é muito importante para a gente.